paz, eu sou Wilson Leal, sou diretor do Centro de Treinamento Bíblico Restauração na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. E hoje gostaria de convidar a vocês para uma aula demonstrativa sobre a nossa escola. O Centro de Treinamento é uma escola teológica sem fins lucrativos, que tem como prioridade treinar ministros, líderes e leigos a serem hábeis na palavra de Deus. Hoje conosco, o pastor Wagner Eslabão e também o pastor Eliomar de Lima Nunes. Antes de começar, pastor Eliomar, se apresente para nós. Olá, Wilson. Olá, amados amigos e irmãos. Eu sou Eliomar Nunes e sou pastor líder no Ministério Bíblico Restauração em Cristo aqui no Rio Grande do Sul. Pastor Wagner. Olá, Wilson. Eu sou o pastor Wagner e sou um dos pastores auxiliares aqui na Igreja Bíblica da Restauração em Cristo, na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Pastor Eliomar, o que dizer sobre ser nova criatura? Esse assunto, ser nova criatura, como é uma das matérias do nosso centro de treinamento, uma das 12 matérias do primeiro ano, de suma importância, vai nos levar ao entendimento do que era o homem na criação, o homem na queda, com a queda, e uma nova criatura, nascido, convertido a Cristo, nascido de novo, como dizem as Escrituras. Essa é uma matéria que fundamenta a vida cristã em todos os aspectos. O ser uma nova criatura vai mostrar o que somos, o que temos, o que podemos, o que herdamos em Cristo Jesus. Não há como negar sobre a importância de verdadeiramente entendermos, ou melhor, conhecermos sobre esse assunto tão importante. E é interessante mencionar que no Centro de Treinamento Bíblico, essa matéria é uma das primeiras matérias, né, Wilson? Que nós vimos porque entendemos que são fundamentais, né, o conhecimento a respeito de o que é ser nova criatura. Então, porque nos localiza ser nova criatura, né, é um assunto que nos dá uma base para todos os demais assuntos que são tratados também dentro dessa escola. E né? nós temos como o texto base, né, para essa matéria, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A minha versão diz assim, ó: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Pastor Eliomar, o que o senhor poderia nos acrescentar assim sobre esse texto lido, pastor? Que se pode falar à luz das Escrituras? Que o homem foi criado perfeito, criado à imagem de Deus, conforme semelhança, e depois esse homem que foi criado em perfeição caiu, ele pecou, e o pecado cortou o relacionamento do homem para com Deus e, consequentemente, de Deus para com o homem, fazendo um pecador. Aí os textos bíblicos do Gênesis vão mostrar que o homem perdeu a posição que Deus o havia colocado como administrador da criação e consequências vieram. Que bom que Deus, em toda a sua graça, soberania e bondade, começou a criar caminhos para que o homem voltasse à sua essência. E no Novo Testamento é aonde vamos encontrar que Deus cumpriu a sua perfeita vontade, nos alcançando e nos levando de volta para os seus braços em Cristo Jesus. Observando também, né, o texto, e logo começa dizendo, e assim, se alguém está em Cristo. Estar em Cristo também nos dá a ideia de um lugar, né, uma posição geográfica, né, como outra vez o senhor mencionou também sobre isso, e nós aprendemos isso na escola, né, é um local de segurança, né, é um local de proteção. Estar em Cristo, né, diz respeito a um novo estilo de vida, né, nesse lugar, em Cristo, né, vão haver coisas novas, e até porque nós estamos falando de uma nova criação, né, então certamente vai exigir posturas, né, de cada um de nós, de forma diferente, né, da maneira como vivíamos, do ambiente que estávamos acostumados a viver, e esse ambiente nós chamamos do mundo, né, do sistema do mundo, das coisas que estávamos acostumados a fazer, e agora nós somos novas criaturas estando em Cristo, em um local diferente, onde exige uma posição, um posicionamento diferente de cada um de nós. Pastor Eliomar, uma pergunta: como se tornar uma nova criatura?
A Bíblia vai, como disse o pastor Wagner, vai nos localizar, vai nos pôr no lugar definido. Nesta matéria nós vamos ver tudo isto. Como, porquê, para quê. Nós vamos ver as coisas como funcionam. Vamos ver um texto, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo número 1. Esse capítulo número 1, versículos 11 e 12, vão trazer esclarecimentos para uma série de coisas que, às vezes, na vida cristã evangélica não se observa, certo? Mas, quando se fala de velha criatura, nova criatura, vai nos levar ao entendimento de que havia um ser humano, na antiguidade, criado, perfeito, que caiu e que se perdeu. Perdeu a filiação, perdeu para com Deus a paternidade, perdeu um posicionamento e ficou como que morto espiritualmente. Aí começa a vir todas as dispensações, todas as alianças, até chegar numa nova e superior aliança, que é em Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, fala sobre Jesus, que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse texto esclarece, em primeiro lugar, que todo mundo foi criado, mas em Cristo são considerados uma nova criatura e são considerados filhos de Deus, mas só em Cristo. O homem sem Cristo continua nas trevas e continua perdido. Em Cristo, localizado em Cristo, estando em Cristo, essa pessoa pode ser agora chamado verdadeiro filho de Deus, e Paulo é quem tem revelação disso, e diz que nós fomos adotados por Deus em Cristo. Nós podemos buscar textos como Romanos capítulo 10, e veremos daqui a pouco, certo? E nós vamos trazer esclarecimentos bíblicos para o ser uma nova criatura, ou seja, aponta que aquela velha criatura que foi contaminada com o pecado e contaminou a humanidade toda, em Cristo ela já não existe mais. Aqui também já termina aquela pergunta que muitas pessoas às vezes têm, se todos são filhos de Deus, ou seja, todos são criados por Deus. Mas filhos de Deus somente aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor. A Bíblia está dizendo. Sim. Certo? A Bíblia está dizendo. Nós podemos buscar textos como... Você me perguntou como se tornar uma nova criatura. Sim, como? Nós vamos ver Romanos capítulo número 10. Porque o importante é que todas as coisas que estejamos fazendo, elas sejam fundamentadas na Bíblia, certo? Uhum. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e o capítulo 9 inteiro, ele está tratando do povo hebreu, povo de Deus, mas que era um povo que estava sem entendimento, porque aconteceram uma série, ao longo dos séculos, aconteceram uma série de coisas que desviou, afastou o povo hebreu de Deus, por decisão do próprio povo, certo? Quando chega no capítulo 10, ele tem umas expressões bem interessantes, falando dos judeus, falando dos hebreus. Irmãos, 10:1 de Romanos. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. É o que mais acontece na vida religiosa. Quantas vezes nós somos religiosos por sermos religiosos e não temos nem entendimento daquilo que dizemos ser? E Paulo estava falando de hebreus, de judeus, e dizendo que eles são zelosos por Deus, pelas alianças, pelos pactos, mas sem entendimento. E quem estava falando? Uma das grandes autoridades do judaísmo, Saulo de Tarso. Né? E ele segue falando, e quando chega no capítulo 10, verso 8, diz assim, vamos voltar para o começo, vamos voltar. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. É outra coisa que sem entendimento se faz. Cria-se normas, regras, a partir do seu próprio achômetro. E isto é alguma coisa que é muito praticada no nosso meio evangélico. Interpretações individuais. Botando não o que seria a vontade de Deus, mas a sua própria vontade em primeiro lugar. Que eu sempre disse para vocês, achômetro. Sim. Não é verdade? O que achas, Wagner Silva? Exatamente.
o senhor falando a respeito dessa questão, né? Porém, não com entendimento, né? É uma das coisas que realmente a gente tem acompanhado ao longo desses anos de ministério, mesmo eu não sendo, né, tão velho assim, mas já tenho acompanhado durante alguns anos de ministério, e a gente encontra pessoas que já estão dentro, fazendo parte, né, do contexto da igreja há tantos anos, e essas pessoas nunca foram ministradas sobre ser novas criaturas, né? Sobre novo nascimento. Há pouco tempo atrás, conversava com uma pessoa e essa pessoa me relatou isso. Olha, pastor, eu não tinha entendimento, na verdade, de que era necessário, por exemplo, fazer essa confissão, que daqui a pouco nós vamos chegar no versículo 9, né? E 10. 9 e 10, de que eu deveria confessar a Jesus Cristo com a minha boca. Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar a respeito disso, né? Ou seja, e uma pessoa que já tem anos e anos, né, do contexto de igreja, de participar, de ajudar, de trabalhar, e não tem o verdadeiro conhecimento, né? Às vezes a pessoa tem o zelo, tem o envolvimento, tem a dedicação, mas ela não tem o conhecimento, né, que faz com que o povo pereça, como está lá em Oséias, capítulo 6, né? Que o povo perece porque lhe falta o conhecimento e o entendimento. E quantas coisas a gente deixa de receber e de desfrutar porque não tem uma verdadeira aliança da forma correta, porque falta o entendimento, não é verdade? É verdade. Vamos continuar lendo Romanos capítulo 10 e vamos ver, por exemplo, o verso 5 diz assim: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Traduzindo, Moisés disse que se o seu modelo de vida estiver na lei, você vai viver pela lei mosaica. 600 e tantas leis. Todas com as suas exigências. Na nova aliança, em Cristo, funciona-se pela fé em Cristo, que já cumpriu toda a lei. Toda a lei. Certo? Então, faltando o entendimento disto, nós podemos nos transformar não em judeus, mas em judaizantes. E nunca seremos judeus, e se não crermos em Cristo e formos aliançados com Deus por meio de Cristo, nunca seremos cristãos também. Verdade. Falta entendimento. E vivemos em engano, né? Vai se gastar um bom tempo sem chegar à iluminação. Seguindo o texto, vou passar para o verso 8. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Deixa eu explicar isso aí para todos os nossos queridos, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Paulo está dizendo que a palavra pregada pela igreja chega aos ouvidos, chega ao conhecimento. Esta palavra está perto de quem a ouve e a quem guarda. Esta palavra da fé que pregamos, fé na Bíblia, fé em Deus, fé no Espírito Santo, fé nos escritos da palavra, elas estão agora, por conhecê-la, por chegar perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Esta é a palavra da fé que a igreja cristã vem pregando desde que Cristo foi assunto aos céus. Essa é a interpretação que eu posso trazer aqui esse texto. Se com a tua boca, verso 9, confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso responde a sua pergunta de minutos atrás. Como se tornar uma nova criatura? Eu posso colocar essa parte B do versículo 9 para cima. Se você crê primeiro, por que tem que explicar dessa forma? Porque não há como viver uma vida cristã sem primeiro crer. Se você crê com o seu coração, você deve falar com a sua boca. Aqui a tradução está como se com a boca você confessar. Na verdade, a confissão sem a crença não tem valor nenhum. É necessário que essa palavra da fé que chegou ao nosso coração, ela seja crida e depois confessada. Porque todo cristão deve entender que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Não há caminho que nos leve a Deus que não seja Cristo. Não há igreja, não há religião. Cristo é a porta, Cristo é o caminho, Cristo é a ponte, Cristo é a saída, Cristo é a entrada, Cristo é a porta. Então, crendo dessa forma, vamos fazer confissão daquilo que nós recebemos por meio dos ensinamentos bíblicos que gerou essa fé. Versículo número 10. Aí explica melhor o que eu já falei aqui.
Porque com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ora, assim como o pastor Wagner disse, e aos milhares nós que andamos por aí encontramos pessoas, mas eu nunca ouvi falar sobre esse negócio de ser uma nova criatura. Nascer de novo, que coisa estranha. Isso parece estranho para muita gente, mesmo evangélica. Não parece? Sim. Não já foi para ti em alguma época? Sim, sim. E até eu conheço várias pessoas ainda, pastor, que acham que o nascer de novo é o batismo. Né? Não conhecem, muitas vezes, dentro da própria igreja, não é pregado o ser uma nova criatura crendo em Deus. Mas para muitas em Cristo, pessoas... crendo em Deus através de Cristo e por meio de Cristo, né? Porque para muitas pessoas tu te torna um cristão após o batismo. E não após o momento em que tu aceitou a Jesus, que como está escrito aqui, né, que tu creu com o coração e confessou com a sua boca Cristo. Para muitas pessoas ainda não existe, não chegou essa revelação. Eu sei porque eu participei de um ministério por muitos anos, quase 15 anos, e eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. E eu me lembro que foi quando eu comecei o centro de treinamento no ano de 2016, foi a primeira matéria que eu tive, e foi uma matéria assim que teve muito confronto para mim, porque eram coisas que estavam na Bíblia e eu nunca tinha sido ensinado dessa forma, né? O crer e confessar com a boca. E o batismo ser uma consequência disto. Sim. Porque o batismo é para cristãos, sim. Batismo é doutrina cristã, sim. É ordem do Cristo batizar os cristãos, sim. E aí a própria escola teológica nossa vai ter matérias explicando sobre doutrinas fundamentais da Bíblia. Mas vamos voltar para alguém que também tinha dúvida, assim como todos nós, sim, mesmo sendo um religioso. Evangelho de João, Wagner Silva, por favor, Evangelho de João, leia para mim, por gentileza, capítulo 3 do Evangelho de João, de 1 a 7, por favor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. 7. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Quantas vezes eu, vocês ou qualquer outro cristão se admirou com isso? Você perguntar para uma pessoa: você já nasceu de novo? E a pessoa diz: o que é isso? Nicodemos, e aí eu vou fazer apenas uma colocação, e não estou afirmando que seria isto, mas Nicodemos, no meu pensamento, a meu juízo, seria hoje um líder religioso judaico no nível de um bispo católico romano, de conhecimento, de cultura, de aprofundamento na lei judaica nesse nível. Pensamento meu. Sim. Aí ele chega para Jesus de noite, meio escondido dos partícipes da religião dele, e vai procurar Jesus e pergunta essas coisas que parecem pergunta de criança, sendo um homem conhecedor de toda a lei judaica. E Jesus diz para ele: olha, primeiro eu entendo que ele está dando um pouco de uma bajulada em Jesus, né? Olha, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele, ou seja, tu está ligado com Deus de uma forma muito próxima. E Jesus diz: olha, você não pode nem ver o reino dos céus. E aqui nós temos um exemplo, né, pastor, que o ser religioso não salva. Quem salva é Cristo. Né? Aqui nós temos o exemplo de Nicodemos, né, que era alguém que tinha uma maturidade, vamos dizer assim, nas leis, né? Ele tinha um alto escalão
na religião judaica, mas Cristo foi ali, vamos dizer assim, quebrou ele ao meio, né, porque mandou ele nascer de novo, né? Pastor Wagner, o que tu poderia acrescentar sobre esse texto lido pelo pastor Eliomar? O que eu posso acrescentar, querido, é exatamente o processo espiritual que Nicodemos não havia entendido. Ele não tinha tido a revelação, né? Que é a palavra rema, né? Ou seja, a revelação por trás daquilo que as Escrituras dizem realmente, né? Nicodemos não estava tendo. Muitas das vezes, vivendo as coisas, né? Praticando coisas como muitos hoje nos dias atuais, né? Poderemos dizer, seguem práticas religiosas, né? Vêm à igreja, elas vêm a um culto, elas participam, elas dão o dízimo, elas dão a oferta, voltam para casa, mas continuam em práticas naturais, até posso ousar em práticas mundanas, porque não têm a revelação do que verdadeiramente é o novo nascimento. É uma completa mudança, né? Posso dizer novamente para ficar bem frisado. Novo nascimento é uma completa mudança, né? A gente costuma falar que é aquele giro, né? Não é o 360 para voltar no mesmo ponto, mas é 180, né? Conversão, né? Novo nascimento é conversão. Eu estava indo a passos largos para o inferno com as minhas práticas, com a minha conduta, com o meu modo, o meu estilo de vida. Então, passa que eu tenho a oportunidade de nascer de novo, eu tenho a oportunidade de virar 180 graus e agora começar a andar em caminho de salvação. Esta era a explicação de Jesus para Nicodemos, dizendo que era uma questão espiritual, certo? Espiritual. Ou seja, o homem, quando se perdeu, ele separou-se de Deus por causa do pecado espiritualmente. Porque Deus havia dito, quem pecar vai morrer, mas ele não morreu na hora. Sim. Ninguém sabe quanto tempo passou para Adão morrer, depois da sentença, depois do pecado. E nós vamos ver pessoas vivendo 668, 69 anos, sei lá. Aliás, 968, é isso? Matusalém é 968 ou 69 anos. Depois aí no corte você vai ver. Certo? Mas, explicando melhor, estava dizendo que para ele o nascer de novo era espiritual. Nicodemos, você precisa nascer de novo espiritualmente, porque o ser humano morreu espiritualmente. Separou-se de Deus espiritualmente. E o nascer de novo espiritualmente, como a nossa essência espiritual, é o ponto de partida, ou melhor dizendo, é a solução para tudo. Quando me converto, quando nasço de novo espiritualmente, vai alcançar o meu corpo e vai alcançar a minha alma, que terá que haver depois uma manutenção nisso aí, que chama-se santidade ou santificação. Mas o primeiro ponto é nascer de novo espiritualmente. E era o que Cristo estava dizendo para Nicodemos. É necessário nascer de novo, se tornar espiritualmente aquela criatura que só em Cristo pode voltar ao que era, ao início, à essência de tudo. E tanto ele estava falando de forma tão natural, que ele chegou a fazer um comentário, como o senhor disse, infantil, né? Para um homem maduro como ele era, dizer, seria eu, já velho, voltar ao ventre da minha mãe? Uma pergunta que nós poderíamos dizer aqui, né, que é tolerância zero, e praticamente. Ele não tinha de forma nenhuma entendimento espiritual do fato. Exatamente. Apesar dele ter ouvido falar de Jesus que resolveria o problema para ele, ele não tinha revelação do espiritual, o que é que tinha que acontecer. E quanta gente tem isso? Tem neste mundo, nas religiões, nas nossas igrejas, que não tem nem ideia sequer do que é se tornar uma nova criatura espiritualmente. E uma coisa também importante frisar, que não há nenhum tipo de pretensão da nossa parte, nos colocarmos aqui, e eu sempre vejo o pastor principalmente tomando essa posição, né, de nós como sendo detentores da verdade. De forma nenhuma. Né, ou não. Que nós temos o conhecimento de todas as coisas, mas nós estamos falando baseado naquilo que temos vivido, né? Baseado naquilo que temos vivido e naquilo que a palavra tem nos ensinado, justamente nesse contexto de revelação da palavra, né? E quando nós entendemos que o novo nascimento requer atitudes correspondentes e requer atitudes, sim, pelo um ato espiritual, né? Por uma atitude de busca de algo espiritual, de um novo nascimento de forma espiritual, que vai
que é reconhecer em Cristo a única saída para isto. Porque Cristo foi tentado em tudo, porém sem pecado. Aí nós, no mundo inteiro, crendo nesse Cristo, nos entregando a Ele, nos convertendo ao que Ele pregou, certamente, pela fé, vivendo isto, já alcançamos a solução espiritual. Consequentemente, a nossa alma, segundo o apóstolo Paulo diz, sendo renovada pelas novas ações, pelo alimentar-se da palavra e praticar uma vida nova, vai para o céu, como é bíblico. E onde ele fala no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. São dois assuntos distintos, né? São duas coisas distintas. Ele está dizendo, Nicodemos, querido, você nasceu de um relacionamento de um homem com uma mulher. Isso é nascido da carne. É natural para qualquer animal na terra. Não há diferença entre um e outro. Agora, espiritualmente, só os seres humanos podem nascer de novo. Então, estar em Cristo, pastor, nós podemos dizer assim, ó, o homem, ele tinha um lugar com Deus, né, que na queda ele deu aquele lugar, ele saiu daquele lugar que ele estava com Deus. Então, ele estando em Cristo, Cristo reconecta o homem com Deus. Indubitavelmente. Isso é um prefácio de uma aula. Sim. É o prefácio de uma aula. Nós vamos usar quase que a Bíblia toda nessa matéria, de forma muito prática, começando com a criação em perfeição, indo para a queda do homem, a consequência da queda, depois vamos falar das dispensações, das alianças, até chegar na solução perfeita que é Cristo. Essa é a matéria, ser uma nova criatura. Isso é um prefácio, isso é um comecinho que nós estamos fazendo, porque não dá para fazer tudo no YouTube. Então, só um tira-gosto, né? Só um tira-gosto, sim. Pelo menos 8 dias de aulas para poder nós chegarmos à conclusão disso aí. Creio que a gente pode ajudar nosso público com essas informações, Wilson. Então, você que quiser mais informações sobre a nossa escola, essa escola teológica, você pode ligar pelo número 53-991 13-2020. Pode também mandar o seu WhatsApp por esse número, 53-991 13-2020. Também você pode nos seguir lá no Instagram, que é CTBR_PEL, tá? CTBR_PEL, ou também pelo Facebook CTBR Pelotas. Pastor Eleomar. Obrigado, queridos, e até uma próxima oportunidade. Teremos mais aulas. Pastor Wagner. Obrigado, né, pela oportunidade de fazer parte desse tempo aqui com vocês e certamente nos encontraremos aí no CTBR. E não se esqueçam, queridos, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, acionar o sininho para que você receba todas as notificações, inclusive outras aulas que surgirão para que você possa ter, né, a oportunidade de ver algumas matérias que serão ministradas. E deixe o seu comentário lá embaixo no vídeo, ok? Mais informações como as que o Wilson deixou aqui, telefone, endereço, você pode ver na descrição do vídeo